meu nome é Ana e essa é... Oi, oi, oi. Ah, magia. It's magic! Olá pessoal, meu nome é Ana e essa é a Danger Zone, um canal criado de fã pra fã de filme de terror. E esse é o terceiro episódio que a gente tá destrinchando todas as referências da queda da casa de Usher. Então se você caiu aqui de paraquedas, vê lá os outros vídeos, vê a série e depois você volta aqui. Mas se você quiser seguir com a gente nesse vídeo, é por sua conta e risco, porque é tudo spoiler. Nós tínhamos parado na nossa queridíssima Lenore, que é a única Usher boazinha de toda essa história. A Lenore, ela faz parte lá da referência do Corvo, que é o poema mais famoso do Edgar Allan Poe e que conta uma história super triste de um cara que tá lidando com o luto de uma querida amada dele que se foi. Só que se você ver essa tradução em português, é capaz que você nem veja o nome da Lenore lá nesse poema. Se você pegar o poema em inglês, você vai ver que Lenore, inclusive, é rimado com Nevermore, que é tipo o que o Corvo fica repetindo lá o tempo todo. E a história é desse cara que ele tá tentando lidar com esse luto e ele tá lá tentando seguir a vida dele, ler, se distrair, pensar em outras coisas que não seja a partida dessa moça, né? Mas um corvo toda hora vem interromper os pensamentos dele, vem interromper a rotina dele, vai sempre entrando ali na vida dele. E a única coisa que esse corvo fica repetindo é Nevermore, que é tipo nunca mais, nunca mais, nunca mais. Então esse corvo, pelo menos na minha interpretação, ele é uma personificação desse luto, dessa percepção de que ele nunca mais vai ver a sua amada. Esse Nevermore, Nevermore, Nevermore é sempre a resposta para todos os pensamentos que ele vai elaborando junto com esse corvo, né, que ele vai tentando dialogar. A única resposta que ele chega é nunca mais vou vê-la. E é muito triste, né, gente? Eu, como sou uma pessoa super emotiva, obviamente chorei litros quando eu li esse poema. Ele é realmente lindo e eu achei que ele tem tudo a ver com Mike Flanagan. Todas as outras 4 séries que o Flanagan apresentou, elas tinham uma temática sobre a imortalidade, o homem tentando vencer essa morte, principalmente pessoas muito apaixonadas tentando estender essa relação que elas têm para além da vida. E todas essas outras séries, elas tinham uma perspectiva muito mais otimista do que esse poema do Corvo. No entanto, do jeito que o Mike Flanagan bate na gente, mesmo numa coisa super otimista, a gente chora tipo litros e fica super emotivo e tudo mais. Eu tava esperando que ele fosse dar uma porrada gigante na gente com esse poema do Corvo, porque ele é absolutamente pessimista. É a percepção de que não importa o que a gente faça, não importa o que a gente acredite, quando alguém se vai, acabou, pronto, ferrou. Não existe o que fazer, não existe vida após a morte, não existe nada. Então é totalmente pessimista e é tipo, existencialmente sofrido demais. Então eu acho que foi uma decisão até ativa do Flanagan de não pesar tão a mão dessa vez como ele pesa normalmente e tentar fazer uma coisa mais light, porque a mensagem era a pior de todas em relação a todas as outras séries. Porque se ele botasse com a intensidade que ele usa normalmente, com essa mensagem, se ele juntasse essas duas coisas, eu acho que é o tipo de gatilho que não é maneiro, e eu acho que ele deve ter pensado isso, cara, acho que eu vou ferrar uma galera. E aí ele resolveu se concentrar mais na ideia de realmente ficar preso a essa homenagem ao Poe, mais do que uma mensagem filosófica existencial, embora ela esteja lá. Então, voltando lá pra Lenore, muitas pessoas estavam pensando, poxa, a Verna não podia ter poupado ela da morte. Então, a Verna ela não pode poupar ninguém da morte. O que ela tenta fazer é só suavizar a consequência dessa morte, ou como vai ser feita essa passagem, para que seja o mínimo doloroso possível. E a Lenore tem essa partida super bonita, super tranquila, porque ela era uma pessoa realmente iluminada. E nós temos lá, no final, ainda quando ela bota todos aqueles totens que cada um revela lá a qual conto cada um desses personagens pertence, ela bota na Lenore a peninha do Corvo, então confirma que a Lenore é a Lenore do Corvo. Agora então vamos falar da Verna, porque ela também vem do mesmo poema, porque Verna, o nome Verna, é um anagrama para Raven, que em inglês é corvo. Isso já revela de onde vem a referência dela. Verna, ela é uma entidade morte valorizada socialmente, no sentido de que eu tô tentando explicar. É que uma sociedade que supervaloriza, sociedade capitalista,
onde supervaloriza a morte e onde as pessoas estão dispostas a pagar o preço que for, mesmo que seja matar milhões de pessoas para conseguir poder, essa entidade é super poderosa e ela continua ali se associando a várias figuras. Isso é também uma forma do Flanagan se posicionar politicamente, embora ele faça isso de forma levemente sutil. Está ali todo o posicionamento dele contra a indústria farmacêutica, contra o abuso dos humanos em relação ao teste em animais. Esses assuntos estavam super em pauta quente lá nos Estados Unidos, então ele tá se posicionando mesmo. E também ele botou ali várias figuras públicas fazendo acordinhos com a Verna, como quem diz, essas são as pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa e matar qualquer um e fazer acordos com a morte, com a vida dos outros, para que eles consigam o que eles querem. Muito interessante essa perspectiva política aí do Mike Flanagan. Eu gostei bastante que ele tenha se posicionado e eu acho que a Verna, ela traz um pouco disso. A Verna, ela acaba sendo essa figura super misteriosa que tá em todos os episódios e se relaciona bem diretamente com cada um desses Ushers, e ela tenta ver ali como ela vai fazer essa passagem para cada um deles, meio como uma agente do karma, assim. Eu até vi um vídeo que ela mesma, a atriz, fala isso, que ela age bem como um agente do karma e de forma muito íntima com cada um deles. Então essa seria a Verna, e o poema da Verna é O Corvo. Falando sobre mortalidade, imortalidade, Verna e tudo mais, eu acabei lembrando, tem uma questão que ficou aí em aberto. Aquela cena muito estranha do Roderick com a Madeline no final, porque muitas pessoas não entenderam muito bem o porquê que ele estava fazendo aquelas coisas de botar as coisas egípcias que a Madeline tinha nela e fazer todo aquele ritual doido. O que estava acontecendo ali? Então eu vou falar sobre uma teoria que é minha, que eu realmente não sei, assim, eu não vi na internet as pessoas explicando, então não tenho uma confirmação de que isso faz sentido, vem na minha cabeça, tá? O Roderick e a Madeline, eles têm uma ligação que eles nasceram juntos e eles teriam que morrer juntos. Eu não acho que o Roderick era burro e nem era bobinho, assim como a Madeline também não era. Então quando a Madeline tenta matar o Roderick, ela tá tentando ali ver se ela consegue ganhar um tempinho com a morte. E ela vê que não consegue porque a Verna não deixa eles partirem em momentos diferentes, confirmando que eles precisam morrer na mesma hora. Porém, quando o Roderick tenta de novo, ele não tá repetindo o mesmo erro da Madeline, na minha opinião. O que eu acho que ele tá fazendo é tentando de verdade fazer um ritual de imortalidade egípcio. Porque se ele conseguir sucesso com isso, a Madeline, coitadinha, ia ficar lá no sarcófago dela por toda a eternidade, com vida eterna, presa eternamente. Enquanto o Roderick ia poder usufruir da eternidade andando por aí, porque ele é um grandíssimo filho da mãe. E eu acho que isso, inclusive, está presente no conto da queda da casa de Usher, porque fica realmente dúbio se o Roderick é ou não é filha da puta, se ele queria realmente prender a Madeline no porão deles, sabendo que ela não estava morta. O conto, ele já deixa dúbio isso. Então, eu achei muito maneiro do Mike Flanagan trazer essa dubiedade pra essa atitude dele super esquisita. Todos nós podemos desconfiar que ele realmente estava disposto a sacrificar a irmã e deixá-la eternamente presa para que ele pudesse não ter que lidar com a morte, com a própria mortalidade, porque ele tá apavorado porque ele sabe que ele vai morrer em breve. Isso ainda é reforçado porque isso também é uma referência a um conto que tem a ver com uma múmia, que é Uma Pequena Conversa com uma Múmia. Eu não cheguei a ler esse conto, mas eu sei que ele fala sobre um grupo de pessoas que encontram uma múmia, eles tiram lá ela do sarcófago e quando eles vão abrir o sarcófago, a múmia tá lá vivíssima. Milhares de anos depois, ela continua viva, presa lá dentro. E aí eles começam a conversar com essa múmia. Então, eu acho que esse era o plano do Roderick. Eu acho que esse conto fala muito com essa minha teoria. E eu espero que vocês também pensem sobre isso aí. E me deem a sua opinião se eu tô viajando, se vocês acharam que isso é maneiro. Não esquece de falar aí embaixo. A gente cobriu, então, Lenore, a Verna, o Roderick e a Madeline, né? Então, agora a gente vai pegar algumas outras referências que são meio que pequenos detalhes, umas curiosidades, e que são, inclusive, referências da vida do Edgar Allan Poe, que o Mike Flanagan acaba ali incluindo nas referências dele. E eu vou começar por um personagem que é muito importante pra série, que é o Rufus. Acontece que esse nome Rufus também era o nome de um rival da vida real do Poe. E esse cara, inclusive, depois que o Poe morreu, espalhou um bando de fake news por muitos anos depois da morte dele, dizendo que ele só escrevia o que escrevia porque estava sob efeito de álcool e drogas. Então esse cara, ele fez praticamente uma campanha para destruir o Poe ao longo da vida, e quando o Mike Flanagan usa ele na figura do Rufus, que quem não lembra é o cara que foi emparedado e que estava lá usando a roupinha de bobo da corte, ele tá meio que vingando a figura histórica do Poe. Mas ele também, esse Rufus, ele faz referência ao conto do Barril de Amontilado, que acontece nesse conto coisas muito parecidas com as que acontecem na série. A história é sobre uma história de vingança sobre um cara chamado Fortunato,
que é o mesmo nome da empresa, sim. Ele é um filho da mãe que humilha o personagem principal e o personagem principal arma uma grande vingança. A grande vingança é levar ele lá pra um andar de baixo, onde tem uma adega. Ele é muito babaquinha e ele se acha porque ele sabe muito de vinhos e não sabe nada. E ele acaba indo lá pra tentar se mostrar. E aí ele acaba igualzinho no conto, bem emparedadinho. Bem emparedadinho. Bem emparedadinho. Emparedadinho da estrela. E sim, também ele, no conto original, está vestido de bobo da corte, porque tudo acontece num carnaval. E essa é a fantasia dele. Ainda seguindo na onda dos rivais do Paul, tem outro personagem que faz referência a outro rival, que é o pai do Roderick e da Madeline. Aquele cara lá do início das Empresas Fortunato, acaba sendo super babaca com a mãe deles, inclusive. O nome desse personagem é o mesmo de um outro poeta rival do Paul. E tem ainda um outro crítico que aparece, mas esse sim foi um crítico positivo que ajudou muito a carreira do Paul a deslanchar, que é o nome do juiz na série. Então, o juiz que tá julgando ali o Roderick, ele tem o mesmo nome que esse crítico literário que elogiou muito o Paul e que ajudou ele a deslanchar com a carreira. E outra referência pessoal é a Juno, que a Juno, na verdade, não tem um poema assim, nem um conto que seja vinculado a ela diretamente. Pela idade, pela diferença de idade entre ela e o Roderick, provavelmente ela era uma referência à esposa do Edgar Allan Poe. Fiquei chocadíssima em saber que o Edgar Allan Poe casou com a Virginia Elisa quando ela tinha 13 anos de idade. Eu acho que essa é o elo ali de ligação da Juno com a história pessoal do Edgar Allan Poe. Agora, ainda faltou um personagem que é muito importante pra série, mas que ele não tem vínculo com nenhuma coisa da vida do Poe, não. Mas que ele tem um romance inteiro vinculado a ele. Esse romance, inclusive, é citado como se fosse canônico dentro da série. Eles botam ali como se ele realmente tivesse acontecido o romance inteiro antes da série. E eu tô falando do Pym, que é um romance chamado A Narrativa de Arthur Gordon Pym. É isso. E ele conta uma história de um navio onde ocorreram coisas muito terríveis, tipo motins e e tudo mais. E na série, eles contam que o Pym, ele passou por todo tipo de desafios, aventuras dentro de um barco. Então, quando eles citam isso na série, eles estão inserindo esse universo aí desse livro dentro dessa história. Então, é muito maneiro, né? É como se realmente tudo isso tivesse acontecido. E, inclusive, eu li na internet que ele encontra a Verna durante o livro. Ele vê uma figura que parece ser a morte e esse é o final do livro. Sim. No Arthur Gordon Pym, ele vê uma figura que parece ser a morte e ele encara a morte. E aí, o livro termina sem dizer o que aconteceu ali. E parece que é um encontro que ele teve com a Verna, e que na série é tipo um segundo encontro. A questão é que a Verna é uma personagem do Mike Flanagan, não é uma personagem do Paul. Mas eu acho que no Pym, ele viu uma figura de uma pessoa que eu acho que era a morte. Mas aí agora quando eu ler a narrativa de Arthur Gordon Pym... Vai ser a Verna, vai imaginar, linda, maravilhosa. A gostosa da Carla Gugino. Exatamente. A última curiosidade que eu tenho pra trazer é sobre o Ligodone. Aparentemente, ele tá vinculado a Lideia. Eu não sei se é Lideia, Laidia. Isso aí, na verdade, é um conto que fala sobre um cara que ele é usuário de ópio e ele tem uma fixação na esposa dele, que é essa Lideia aí, Laidia. Qual é a ligação que as pessoas estão levantando aí? O Ligodone, ele é um opioide e ele causa dependência. Então, a obsessão desse narrador por ela e pelo ópio seria, tipo, o resumo do que esse Ligodone faz nas pessoas. Então, essa acho que seria a última referência bem interessante de contos que a gente tem pra trazer. Mas, assim, na série, com certeza deve ter escapado muita coisa. O próprio bar que a Verna tá... Ele é todo cheio de referências a várias obras do Poe. Então, eu acho que quanto mais eu for mergulhando nesse universo, mais coisas eu vou encontrando. Eu acho que a gente conseguiu fazer um bom apanhado de muitas referências. E deu um baita trabalho fazer. Mas eu tô muito feliz de vocês terem chegado até aqui. Eu queria agradecer demais por vocês estarem assistindo, por vocês estarem curtindo, interagindo. Eu acho que foi muito prazeroso poder descobrir todo esse universo e dividir isso com vocês. Então, conseguimos, a casa caiu. E beijos e até a próxima. Beijão, gente. Tchau, tchau.